Advogado, eu iria começar consigo, não é? Vistos que o advogado, o Osvaldo Caolo, um jovem muito seguido, um jovem que fez parte dos famosos 15 mais 2, mas em Angola sabemos que essas prisões arbitrárias são muitas. Muitas figuras, muitas pessoas já foram para a cadeia sem saber o porquê, e muitos, não sei se temos ainda estes casos, estão na prisão sem terem passado até agora por um juiz. No caso específico de Osvaldo Caolo, será que Osvaldo Caolo, da forma que foi detido de uma forma sustentável, legalmente podemos admitir aquela prisão, ou foi preso de uma forma injusta, de uma forma ilegal? Primeiro, uma nota prévia: não vamos muito abordar a questão da meritocracia do processo em concreto. Uhum, Entretanto, faremos sempre algumas observações, resultado daquilo que observamos, né? Daquilo que assistimos e que acompanhamos. A primeira questão do nosso processo penal é a constituição de arguído. A pessoa, o indivíduo, o cidadão, pode ser constituído arguído por uma simples suspeita. Embora a lei fale em forte suspeita, mas a prática, a interpretação do que é forte suspeita é sempre do Ministério Público e muitas vezes também da própria Polícia Nacional. E como sabemos que as nossas instituições estão a reboque do poder político e essas instituições judiciárias têm efetivamente este cunho político, então vão sempre usar a terminologia forte suspeita para aqueles que contrariam os interesses do poder instituído. O primeiro problema que nós temos é esse. Depois temos então a questão da detenção. A detenção é a privação precária da liberdade num prazo de 48 horas para determinadas finalidades processuais, ou para julgamento sumário, para ser apresentado junto ao magistrado do Ministério Público, interrogatório preliminar e, subsequentemente, ao juiz de garantias. E ela também pode ser fora de flagrante delito ou em flagrante delito. O grande problema é a questão de analisarmos fora de flagrante delito. Aqui a pessoa não está a cometer o crime uhum, já ocorreu em determinadas circunstâncias, uhum, supostamente terá sido isto que ocorreu com o Osvaldo. uhum, Há um procedimento básico que é notificar para que a pessoa, ou indivíduo, ou cidadão compareça voluntariamente uhum, às autoridades. Se existir algum receio de que este cidadão não poderá comparecer voluntariamente, este receio deve ser fundamentado. Por exemplo, se já há antecedentes de fuga, se, por exemplo, já tem o bilhete de passagem comprado e viagem marcada por conta dessa situação, se já se dissipou dos bens que tem, já vendeu tudo e quer imigrar. Portanto, há aqueles fatores que devem ser verificáveis, embora uhum. indiciários, para privar a liberdade. O que tem ocorrido, por isso é que às vezes caímos nas detenções arbitrárias ou ilegais, é este formalismo fora de flagrante delito que não é obedecido. Uhum. As autoridades, a Polícia Nacional ou o Ministério Público, no seu pleno juízo, entende que o cidadão há um mandato de detenção. Uhum. Depois, muitas vezes, esse mandado é executado em locais públicos, às vezes no local de serviço. Portanto, não importa onde o indivíduo estiver, quem o encontrar com mandado em posse pode, diríamos assim, capturá-lo. E às vezes apresentam-lhe ao Ministério Público, ao juiz de garantias, e os fundamentos que levaram à privação da liberdade dele, embora precária, não são suficientes, e depois é solto. Já vive aquela humilhação anterior. Portanto, este instrumento da detenção tem sido, infelizmente, usado para perseguir, para humilhar,
e para destratar as pessoas. No caso em concreto, já não podemos falar de detenção, por conta da fase que já passou. Ele tinha sido detido fora de flagrante delito e apresentado ao magistrado do Ministério Público e subsequentemente ao juiz de garantias. O juiz de garantias aplicou a medida mais gravosa, que é a prisão preventiva. E para a aplicação da medida de prisão preventiva, privação da liberdade, há requisitos também ou pressupostos que devem ser cumpridos. É também ali onde há outro problema. Um deles tinha a ver com o crime, por exemplo, um dos crimes de que o Osvaldo Tasté foi acusado agora é de rebelião. A rebelião é um crime muito pesado, muito Uhum, pesado, uhum, muito pesado. Por exemplo, nos pressupostos específicos, estamos a falar de pena superior a 3 anos. É um dos requisitos para a aplicação da medida da prisão preventiva. Mas existem outros que são gerais. Há perigo de fuga, há perturbação da instrução, a personalidade do arguido. Pronto. Todos esses elementos devem ter sobre eles fundamentos bastantes para privar a liberdade. E o prazo de prisão preventiva começa a contar do momento da detenção. Por exemplo, ele foi detido uhum. no dia 12 de julho de 2025. É de lá que começa a contar o prazo de prisão preventiva. O primeiro prazo são de 4 meses. Até 4 meses tem que ter acusação pública. Não E, havendo, e- então há e já, excesso já, de já prisão se preventiva. verificou, já se verificou a acusação pública? Os dados preliminares, sim, já os dados preliminares são os que foram trazidos a público já e que a defesa requereu instrução contraditória, que é no fundo uma oposição para enfraquecer a acusação pública, de apontar determinadas provas que não foram feitas durante a fase de instrução preparatória, que é um dos fundamentos, ou então apresentar novas provas ou rebater aquelas provas existentes que estão no processo com outros meios para, no fundo, contrariar. Portanto, essa é a fase. Depois, o juiz de garantias vai balancear entre a posição da defesa e a posição do Ministério Público, se haverá ou não fundamentos para prosseguir. Por exemplo, nós tivemos o caso dos taxistas, e que efetivamente o processo foi arquivado, por conta de que não há elementos para levá-los a julgamento. Pronto, é esse teatro, com as respectivas aspas, que infelizmente na prática Uhum. não têm sido observados, e sobretudo para aqueles indivíduos que estão ligados à cidadania ou ao ativismo cívico em Angola. Em Angola. Advogado, antes de passar para o Gama, vistos que a primeira fase são a prisão preventiva prevê 4 meses de prisão preventiva e depois deve passar no tribunal para, como bem nos explicaste agora, eh, calculando a tempística digamos, no, no círculo normal dos procedimentos, este mês de janeiro, Osvaldo devia voltar, possivelmente diante do tribunal, para um outro confronto entre a acusação e a defesa. Seria mais ou menos este mês que ele devia aparecer novamente no tribunal. Se ele foi detido dia 2 de julho, calculando, mês de janeiro seria o quinto mês. Advogado. Sim, o que terá ocorrido é que antes dos 4 meses, a acusação pública e a defesa, ao ser notificada da acusação pública, tem 10 dias para requerer a instrução contraditória, que já é um problema muito grande, porque o Ministério Público tem um processo por mais de 3 meses e a defesa tem, naquele período, 10 dias para requerer a instrução contraditória. Esse prazo de 4 meses, este prazo de 4 meses é um prazo inicial, que ele pode ser prorrogado por mais de 2 meses, mas não é o que ocorreu. O que ocorreu é que a acusação pública terá sido feita dentro do prazo, a defesa requereu a instrução contraditória. Requerendo a instrução contraditória, ela também tem requisitos, tem fundamentos. E depois o juiz deverá mesmo, o juiz de garantia deverá mesmo fazer o despacho de não pronúncia
ou despacho de pronúncia. Nós tivemos um exemplo, pronto, já é jurisprudência que temos falado, não há problema algum, também de um caso de rebelião, cá na província de Benguela, de uma jovem que tinha sido também acusada no crime de rebelião. Para os telespectadores terem uma ideia, quando estamos a falar de crime de rebelião, já percebemos que é confusão. Mas o que essa é uma confusão organizada, que é alterar em parte ou na totalidade da própria Constituição, subverter as instituições do Estado. Não estamos a ver, no caso daquela jovem, a fazer uma live a subverter ou alterar em todo ou em parte a Constituição. Pois. Portanto, e na fase de instrução contraditória, isto ficou efetivamente esclarecido, que não havia bombas, não havia armas, não havia força militar, não havia um grupo organizado, uma estrutura capaz de dar cabimento ou realização ou execução do crime de rebelião. Um crime muito pesado e na maneira como ele é trazido no processo é complicado. Não sei como é que isso depois a nível do próprio julgamento vai ser efetivamente provado. Porque o mesmo ocorreu aqui em Benguela, felizmente o juiz de garantias percebeu que não havia elementos para levar arguída no caso em tribunal.